Se você perguntar por aí, vão te dizer que Panambi é apenas a cidade das máquinas. Um lugar focado na indústria e no agronegócio, onde o asfalto e o ferro sempre ditaram o ritmo. Mas o que quase ninguém te conta é que por trás do barulho das fábricas existe um passado moldado a marteladas. Uma das receitas secretas mais singulares e deliciosas da culinária alemã. Um verdadeiro arsenal de guerra escondido no interior do Rio Grande do Sul. Além de uma ligação muito forte com as majestosas borboletas azuis e tantas outras coisas que eu preciso que você descubra aos poucos comigo. O Extra do Ordinário reside aqui, mas não se preocupe em ficar notando nada, porque eu preparei um guia de viagem completo para você desbravar a cidade por conta própria. É só escanear esse código agora ou depois. Enquanto isso, vem comigo conhecer mais um cantinho fantástico do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos a Panambi, uma cidade aparentemente pequena da região noroeste do Rio Grande do Sul, conhecida como Cidade das Máquinas, das borboletas azuis, de um tal de Keskuren, ainda tenho que aprender a falar isso, e muitas outras coisas que você hoje vai se surpreender, positivamente, com certeza. Para entender Panambi, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para 1899. Diferente de outras colônias no Brasil, o projeto de um tal Dr. Hermann Mayer atraiu imigrantes alemães que já traziam algum dinheiro e principalmente um ofício nas mãos. Eram ferreiros, marceneiros, sapateiros, entre outros, que fundaram a antiga Neu-Württemberg, um lugar construído principalmente em torno da fé. E no meio de todo o trabalho e dedicação, e de uma paisagem bruta e intocada da época, ainda havia espaço para poesia e para o encanto. E aí entra uma história um tanto peculiar que repercute até os dias mais atuais em Panambi. Essa coleção aqui tem mais de 60 anos de idade. Karl Hermann Schaal, então, esse senhor, que a foto dele está ali. Você pode ver aqui, eu vou tirar essa peneira que seu Schaal usava para caçar umas borboletas. Ó. Ah, vocês faziam que nem Bob Esponja? Isso é o seu Schaal que fazia. Isso era dele. Ele caçava borboleta com isso aqui mesmo? Também. Eu achei que isso era coisa de televisão. Não, isso é original dele. Foi ele que fez isso aqui. Seu Schaal, um sapateiro, um homem humilde, simples, alemão, veio da Alemanha, morou no Paraguai. E do Paraguai ele veio para Neu-Württemberg na época e ele ficou para sempre aqui. Era uma pessoa bem reservada, bem na dele. Amava colecionar borboletas e pequenos bichinhos, ó. Uns até meio com cara de brabo ali, né? Escorpião, aranha e tudo. Mas a paixão do seu Schaal era isso aqui. E estes quadros, todos foi ele que construiu. Ele tinha na casa dele, era num roupeiro gigante deitadinhas, gavetas, né? Como é que isso tudo virou uma coleção? De que forma? Porque essas borboletas não são todas daqui. Elas são de muitos lugares do mundo. Então a borboleta coloca ovos nas folhas. Folhas de árvore assim verde, bem forte, um verde escuro. São as preferidas das borboletas. Então, amigos do seu Schaal, conhecidos da Europa, da Argentina e outros países, até da Austrália tem aqui, eles enviavam essa folha cheia de ovos para a casa dele. E daí ele fazia o quê? Pegava essa folha cheia de ovos e colocava num viveiro que ele tinha na frente da casa dele. E essas estão aqui. Aqui temos borboletas da Alemanha, da China, do Japão, da Austrália, Nova Zelândia, Colômbia, Argentina. Cada quadro tem algumas de Panambi, mas em específico a borboleta azul, né? Por quê? Porque Panambi tinha muita borboleta azul no passado. Toda aquela rua principal do centro, no passado, na época da colonização, ela era um vale. Quando tinha poucos moradores aqui. Um vale, úmido. E muita floresta nesse vale. Cheio de borboleta azul. E por isso, poeticamente, Panambi na época se chamava Panambi Vale das Borboletas Azuis, por causa das borboletas que tinha. E o que significa Panambi? Tu sabe? Tu vai me dizer? Panambi significa mariposa, borboleta, na língua guarani.
Ah, então já vinha daquela época, esse amor pela borboleta, pela cultura indígena e cuidado com o que havia na época que os indígenas circulavam por aqui, né? Hoje, a borboleta azul virou praticamente uma lenda onipresente. Ela decora o artesanato, estampa as placas, inspira as ruas e é orgulho de quem mora aqui. Ninguém esqueceu dela, e encontrar uma voando por aí virou uma verdadeira caça ao tesouro. Mas hoje é um pouco raro encontrar borboleta aqui. Dentro da cidade é raro, no interior tem. Mas a azul é rara. É rara. Tem, mas é raro. Eu não vi nenhuma borboleta azul na cidade. Pelo menos não voando. À medida que as cidades vão aumentando, vai se afastando a natureza, vai se afastando quem vive da natureza, né? Borboletas, por exemplo. Mas o sumiço das borboletas deu espaço ao ronco dos motores, ou melhor, o contrário que acontece. A metamorfose de Panambi cobrou um preço. Para que a cidade pudesse crescer, as borboletas precisaram recuar. O empreendedorismo que corria na veia dos imigrantes transformou pequenas forjas de fundo de quintal em gigantes da indústria global. E assim, o Vale das Borboletas aos poucos se transformou na Cidade das Máquinas. Cidade das Máquinas tem tudo a ver com Hermann Maier. Ele, ao comprar essas terras todas aqui, ele simplesmente trouxe para cá, vendendo lotes lá na Alemanha, ele trouxe para cá colonos. Estavam necessitando de sair da Alemanha por causa das dificuldades do pós-guerra e tinham no DNA deles o empreendedorismo, era algo que veio com eles. E aqui eles iniciaram de forma simples, num galpão, fazendo o quê? A forja do ferro, fazendo os facões, as enxadas, os machados, tudo que o colono precisava para trabalhar a sua terra, para produzir, para ter alimento para sua família, e depois disso foi desenvolvendo. Eu sinceramente admiro esse pessoal que chegou da Alemanha aqui com uma mão na frente e outra atrás e tiveram que transformar a rocha, o ferro bruto em tudo isso que a gente vê aqui em volta. E para chegar num ponto de chamar de Cidade das Máquinas. E desenvolveu tanto que chegou a dar um sucesso total. Cada um deles tem hoje uma empresa de porte internacional, como Kepler Weber, Bruni Tecnometal, Saur Equipamentos, Tromink. Então, essas indústrias produzindo objetos de metal conseguiam dar um título a Panambi na época, né? O título de Cidade das Máquinas. E onde há indústria, há oportunidade. O som dos martelos e a faísca da solda não garantiram apenas o sustento de antigas famílias alemãs. Esse novo polo metal mecânico virou um imã que atraiu brasileiros de todos os cantos do país. Então, Panambi tem emprego, era uma das coisas que se ouvia por fora. E realmente, empregou muitas famílias, veio muitas pessoas de fora e tinha um emprego, tinha onde trabalhar com dignidade e isso fez com que Panambi crescesse. Mas afinal, para onde vai tanto aço fabricado aqui, você deve se perguntar. Boa parte serve para blindar a verdadeira riqueza do Brasil, o agronegócio. E para entender a dimensão colossal da tecnologia que nasce em Panambi e sustenta as lavouras do país, a gente precisa mergulhar no coração de uma das maiores cooperativas da região. Que lugar que é esse aqui que a gente está agora? Então aqui a gente está no armazém graneleiro, né? Então esse aqui é o nosso primeiro armazém que a gente teve aqui. Então ele é dividido em 14 células, né? Então a gente consegue segregar vários tipos de produtos em cada célula. Então a gente pode botar uma aveia, um milho, dá para misturar. Tipo aqui é uma célula, aqui já é outra, ó. Ah, ele tem uma parede aqui separa. dividida. Agora esse ano, então a gente está com um problema de espaço aqui, estamos precisando de lugar para soja, então nós estamos exagerando, né? Então estamos largando por cima aqui, ó, das divisórias, enchendo para cima, mas como é o mesmo produto não tem problema, né? Isso aqui parece um deserto se tu olhar. É de se perder de vista. O que mais parece um deserto dourado é, na verdade, uma montanha com milhares de toneladas de grãos que chegam sem parar de todos os cantos.
Mas caminhar sobre esse mar de soja esconde perigos tão severos e ao mesmo tempo invisíveis aos olhos dos desatentos. É por isso que num lugar desses, um assunto fala mais alto do que qualquer outro. A gente fala de silo, a gente fala de armazenamento de grão, sempre tem essa história da segurança também, de caminhar em cima disso. Isso. Qual que é o perigo? O perigo aqui não tem nenhum perigo, porque não foi tirado nenhum produto ainda. Posso caminhar tranquilo, que não vai ter bolsão de ar. Aqui, ó. Aqui eu comecei a tirar, ó. Se eu caminhar aqui, possivelmente vai ter um bolsão de ar debaixo, né? Então, aqui eu não tenho segurança. Eu posso caminhar, mas eu tenho que fazer uma linha de vida, botar um cinto de segurança, porque se eu chegar a desabar, eu ficar preso e não ficar enterrado no grão, né? Questão de segurança, né? Tem que ter muita atenção, muito diálogo com a equipe, né? A segurança é regra número 1 no armazenamento de grãos. Ninguém brinca com a força da natureza enclausurada, porque todos os que desafiaram essa regra nunca voltaram para contar a história. E é exatamente aí que o título de Cidade das Máquinas se justifica mais uma vez. Panambi é referência mundial na fabricação desses cilindros gigantes e tecnológicos, os populares silos. É daqui que sai a garantia de que o alimento fique guardado por longos períodos de tempo com o máximo de integridade e segurança. Panambi é bonita e é o que é hoje por causa de todo o empreendedorismo que ocorreu aqui, de cada um individualmente, e esse conjunto todo tornou Panambi uma cidade maravilhosa para morar, para viver, que está desenvolvendo cada dia mais. Só que a balança do progresso nunca é justa. Ao mesmo tempo que a cidade correu para o futuro e abraçou a tecnologia, parte do seu passado de tijolos acabou ficando para trás. É a velha dualidade, a necessidade de se transformar e modernizar acabou custando caro para algumas memórias físicas engolidas pela urbanização. É normal das pessoas pensarem que só tem carro, só tem fábrica para todos os lados, e justamente em cima de onde que eu estou agora passa uma ponte. E quantos veículos vão e voltam todos os dias sem saber que existe um parque logo aqui embaixo que se estende para todos os lados? A verdade que precisa ser dita é que se você passar por Panambi correndo apenas a trabalho, vai perder o que a cidade tem de melhor. Para viver a essência daqui, é preciso se valer de um verbo tão utilizado atualmente, mas que parece perder cada vez mais o significado, mas que ainda assim carrega uma grande mensagem: desacelerar. O tempo dos relógios fica lá fora, nas fábricas, porque aqui dentro também é possível se conectar com a verdadeira alma da colonização. E não há jeito melhor de sentir a herança viva dos imigrantes do que sentando à mesa com quem é daqui. O que tu preparou para hoje pra gente? A gente preparou 3 pratos aí para vocês, bem típico alemão e bem tradicional também na Alemanha e aqui em Panambi, que também tem muita ascendência germânica. O primeiro é um Maultasch, que é o nome principal do prato, mas o nome do prato é Schwäbische Filtrostbraten. Tá achando que eu vou escrever isso em algum lugar, não consigo nem falar. É o nome, né? Geralmente a gente, quando o pessoal vem aqui, a gente diz, ó, tem que decorar o nome para poder pedir, senão a gente não faz. Né? É, provavelmente ninguém pede esse, não, né? No fim todo mundo ganha. Né? O segundo é um Eisbein, né? Que é um prato bem típico alemão, né? Já bem antigo também, né? Chucrute e batata cozida, né? A gente tem uma receita mais do sul da Alemanha. Esse é o joelho do porco, não é? É o joelho de porco, tradicional. E o terceiro prato é um schnitzel alemão, que nada mais é
Nós usamos aqui picanha de porco, né, empanada, e a gente tem uma receita aqui que é com mostarda e uma farofa de laranja. Mas também o tradicional dele é o rançoso, que é um molho de nata daí, que é o que acompanha nata e champignon. Eu não entendi nada do que ele falou. E o que tu acha que eu deveria provar primeiro aqui? Começar pelo Eisbein, então, que é o mais leve daí. O mais leve? Tu começa por esse, pelo joelho. Nossa senhora, chega a desmanchar. Quem diria que o joelho do porco tem tanta carne assim? Porque eu só penso em osso. Na verdade, a culinária alemã ela é muito, tipo assim, de conservação, né? Tipo, por causa que é frio o ano inteiro, a Alemanha sempre estava envolvida em guerras. Então, tudo que eles carneiam, eles têm que conservar. A gente pode até embolar a língua tentando pronunciar algum desses nomes em alemão, mas é só passar a barreira do idioma que o que sobra no prato é uma autêntica e inesquecível explosão de sabores. Tu vai ver que o sabor é... E tu vai ficar só me olhando comer? Eu tenho que falar, né, o que é os pratos. Bom, provado, então tá bom. Tá aprovado. Vamos passar pro segundo aqui. É um pouco de carne, então. Esse eu posso pegar. Pode pegar um schnitzel, né? Que é um bifinho empanado de porco também, Da picanha do porco que tu comentou. Picanha do porco. E eu coloco aqui em cima. Molho de mostarda e uma farofinha do lado daí. E aí mistura aqui. Bom. Tá muito bom. É engraçado, né? Porque às vezes as pessoas pensam em comida alemã, só lembram que de mistura de doce com salgado, ou às vezes é umas carnes, uns nomes estranhos, não comem. A gente faz uma vez por ano a Oktoberfest aqui no pátio do Moinho, daí é só comida alemã. E muitas pessoas vêm para mim depois e dizem assim, meu Deus, eu não sabia que a comida alemã era tão boa, né? Eu digo, não experimentou, né? E esse é um dos mais tradicionais que eu tenho aqui. Nossa, eu vou fazer uma misturança aqui nesse prato. Vamos trocar. Mas depois a gente termina tudo isso aqui. Que esse é esse aqui é uma cebola adorê. Embaixo tem um Spätzle, que é o nhoque alemão. O Sauerbraten é um molho rôti de carne, né? A carne com o molho. E o tradicional Maultasch. Esse é filé de? Esse é um filé mignon, né? Mas a gente também usa muito o entrecô aqui, né? E aqui eu vou num pedacinho do Malta. Pô, minha janta tá feita aqui no prato, né? Agora só resta arranjar espaço. Ainda bem que não é por quilo. Ainda bem que não é por quilo. E aí tu tem que pesar o cliente na chegada e na saída, né? Na saída. Daí tu não pesa o prato. Esse aqui é carne de? É uma carne de porco e de gado, moída pura, né? É espinafre e pão com leite. É um raviolão quase, alemão? Esse é o tradicional Maultasch. Tu deve se doer por dentro porque tu é entendida das comidas. Tu foi estudar fora e coisa arada, mas eu só sei te dizer que é bom, mas não sei te dizer por que é bom. É porque um Mas manja. já é um caminho, né? Muito obrigado. Bom. Eu definitivamente não tô decepcionado em experimentar comida alemã. De Panambi. Que bom. Agora, sabe por que Panambi é realmente conhecida? Ich kann gucken. Em alemão, eu não sei como é que fala isso daqui. Ich kann gucken. Espera aí que eu vou explicar para vocês o que é. Só que a gente precisa ir em outro lugar. Agora eu vou te ensinar a fazer um Käsekuchen, o legítimo Käsekuchen de Panambi.
É assim que fala Käsekuchen. Käsekuchen. Se escreve com a A, porque o A tremado em alemão é da pronúncia de E. Então, na realidade, escrito é K, mas tem 2 tremas em cima, é Käsekuchen. Já aprendeu? Eu tenho certeza que eu falei errado todas as vezes que a gente gravou esse vídeo, né? Käsekuchen. Käsekuchen. O pessoal chama de quesco. E o que é Käse e Kuchen? Cuca de queijo. Käse é queijo e Kuchen é cuca. Vocês não podiam ter escrito cuca de queijo, não? Mas aí a gente diz, na realidade, muitos dizem bolo de queijo. Né? Entendi. Então vai lá, bota Mas a mão na matéria-prima básica é a Käschmier. Então, em alemão, dizem Quarkkäse. Tá? E o que é esse queijo? Isso aqui é um queijo, ele é feito que nem quando faz um queijo, o processo é o mesmo, só que nesse não vai sal e ele não é prensado. Ele só vai, quando o leite está coalhado, ele vai dentro de um saquinho e vai escorrer o soro. E ele, para fazer o Käsekuchen, ele tem que ser bem sequinho. Pode ver, parece um farelo. Sim, parece um né? farelo mesmo. Um farelinho. Então, para fazer o Käsekuchen, ele não pode ter soro. Então, agora nós vamos fazer primeiro a massa de fundo. Aqui nós temos 100 gramas de margarina, tá? Pode ser usado também manteiga. Daí vai um ovinho. O açúcar. E aqui já tem a baunilha junto. Então, nós vamos fazer uma boa mistura disso aqui. Antigamente, nós comprávamos o leite na cidade, vinha o pessoal da colônia trazer o leite. E aí não tinha geladeira, o leite azedava e não ia nada fora. E aí virava Käschmier. A gente comia isso em cima do pão e o que sobrava a gente fazia o queso. Isso é muito coisa do alemão, de aproveitar a comida do jeito que ela tá, nada vai fora. Nada vai fora. Agora eu vou colocar a farinha, tá? Aqui está o fermento. E aí, então, Panambi começou a ficar conhecido pelo Käsekuchen. Então, assim, eu já sempre em casa, a gente já fazia, né? Em todas as casas, né? Era um produto muito consumido. E ainda é hoje, né? Impressionante como tem a procura. Ó, agora deu um bolo de massa. E agora nós vamos preparar então o recheio. 2 ovos. Aqui nós temos a nata. O açúcar. Ó, bem misturado. Agora nós colocamos isso aqui, ó, a Käschmier. E é só misturar. E vai pro forno. Ah, você tá louco? Achei que era mais difícil. Não, isso aí tu vai chegar em casa e vai fazer bem tranquilo. Com certeza é mais fácil ver tu fazer isso aí do que... E aqui fica quanto tempo, mais ou menos? 50 minutos, eu vejo se tá bom. Eu asso ele em 180 graus. Para sua sorte, a magia da edição nos permite não ter que esperar 50 minutos encarando a porta do forno para ver se o verdadeiro patrimônio fica pronto. Então vamos ver o que isso tem de especial. Então vamos ver. Estamos falando há tanto tempo, vendo fazer aqui. Sim. Ó. Nossa Senhora. E esse tá quentinho ainda. Ah, tu vai servir pra ti também. Mas claro, né? Eu sempre como junto também. Vamos fazer um brinde ao quesco. Um brinde ao quesco. Saúde ao quesco. Saúde. Longa vida ao quesco. Não, deixa eu ver se eu gosto primeiro. Então tá. Oh, mulher de Deus, coisa gostosa demais aqui. Eu acho que eu não tinha experimentado nada parecido antes.
Lembra um cheesecake, mas não é um cheesecake, é diferente. Tem um azedinho ali. E não é muito doce. Não. Tem Ele tem aquele acidinho que tu comentou. Uhum, exatamente. Então tem que ter o equilíbrio entre o doce e o azedinho. Eu tenho um problema muito sério de avaliar comida, porque eu não sei avaliar comida, não sou o tipo de pessoa que aprendeu a fazer isso. Mas eu sei quando uma coisa tá boa, isso aqui tá extremamente bom. É por isso que a cidade tá crescendo tanto. As pessoas, Sim. tu acha que as pessoas vêm pra cá pra trabalhar, elas vêm aqui pra comer isso e não saem mais. Esse sabor é único de Panambi, tem identidade própria e possui um selo de indicação geográfica desde 2026. Isso significa que o autêntico e verdadeiro queso-rei de Panambi foi patenteado, oficializado e só pode ser encontrado aqui. Dá pra perceber que Panambi vai muito além de cidade das máquinas, também é uma cidade turística, perfeita para descansar, para comer bem, conhecer lugares legais e descobrir histórias fantásticas. Para sua sorte, eu tenho um guia completo para te ajudar a desbravar a cidade por conta própria. Escaneie o código e o resto é contigo. Panambi é um quebra-cabeça que a gente vai montando aos poucos. Ela se faz a partir do sonho de imigrantes, da colheita dos grãos, do barulho das máquinas e do cheiro doce que sai dos fornos. Mas quando você acha que já entendeu a cidade por completo, ela te traz outra surpresa e te joga num cenário que a gente jamais imaginaria encontrar no interior do Brasil. Mas olha, Panambi pode ser a cidade das máquinas, pelo que vocês já viram. Mas talvez as máquinas mais incríveis não estejam diretamente relacionadas ao título da cidade. E eu falo dessas máquinas aqui atrás de mim. Estamos no Museu Militar Brasileiro. Mais do que um galpão lotado de relíquias de guerra, esse lugar é um santuário de respeito à memória da Força Expedicionária Brasileira, das grandes guerras e tudo que envolve o cenário bélico do mundo em que vivemos. Esse espaço aqui é um espaço que a gente montou para lembrar dos nossos acontecidos aí da Segunda Guerra, da nossa campanha da FEB, né? Força Expedicionária Brasileira, né? Então a gente tem vários itens aqui que foi usado pelo soldado brasileiro no campo de batalha, né? E quando estavam na Itália, né? O acervo do museu é gigantesco demais. Vai das armas às munições e dos trajes aos veículos mais impressionantes. É uma das poucas oportunidades que podemos ter de chegar tão perto da história e entender tudo de uma forma melhor. Afinal, não é qualquer lugar que permite que a gente entre na barriga de um blindado para ter uma mínima noção do que milhões de homens enfrentaram nos campos de batalha. Com certeza, antigamente o pessoal não tinha essa facilidade para subir por uma rampa dessa. Meu Deus, se eu tivesse que entrar num desses aqui. Essas horas já tinham me matado. Espaço apertadinho. Ui. Eu não sei nem onde é que fica a janela para enxergar. Por onde que eles veem as coisas aqui? Por isso que tu vê nos filmes que eles erravam tanto a mira. Você não enxerga nada? Você tem que botar o cabeção pra fora aqui. É ali, ó, que tem que atirar. Acho que esse é o mais próximo de uma guerra que eu vou chegar na vida. Deixando o espaço claustrofóbico dos blindados para trás, a gente olha para cima e o queixo cai com as aeronaves, os verdadeiros colossos do museu. E não pense que elas vieram voando até o pátio. E é isso que torna a presença delas aqui ainda mais impressionante. O que mais me intriga é como é que eles trouxeram esses aviões, esses helicópteros para cá, que não foi voando. Pensa no trabalho que não deu isso. Foram todas trazidas por estrada, o que exigiu um esforço hercúleo durante longos períodos de tempo por estradas simples, desde a capital até o interior gaúcho. Consegue imaginar isso? E uma dessas aeronaves foi justamente a que ficou ilhada no aeroporto Salgado Filho durante as enchentes do Rio Grande do Sul em 2024. E essa é a famosa aeronave da enchente? Esse é o famoso Boeing 727. A gente conseguiu pegar com muito sacrifício, né? Foi muito trabalho, tanto lá dentro do aeroporto, né? A gente teve
uns 3 meses trabalhando para poder baixar ela, né? Enfim, foi uma operação de guerra. Aí vamos preservar essa aeronave, porque ela em si é uma aeronave histórica, né? Muito interessante, a última desse modelo no Brasil. E a história da enchente, né? Todo o fôlego para erguer e manter isso que você está vendo vem das mãos e da própria trajetória de vida do Sefferson, que tinha uma missão: ensinar a nossa história para o maior número de pessoas possível. A gente é de uma família muito humilde, né? Eu tinha 2 anos, perdi meu pai. E aí, morava no interior, viemos para Santa Maria. Passamos muita dificuldade. Na época, o Exército tinha projetos, tem hoje ainda alguns projetos também, né? De acolher crianças carentes. Então, eu, no caso, sou uma dessas crianças que foi acolhido por um bom tempo, um bom período, pelo Exército. A gente passava quase que o dia, quando não tinha aula, não estava na aula ainda, a gente estava dentro das unidades militares. E assim a gente passou, e foi uma ligação muito grande com o Exército. Quando eu vim embora para Panambi, a gente montou um trabalho aqui, deu certo, e se conseguiu algum recurso, então sempre tive um sonho de ter uma viatura, de matar aquela saudade da época de criança, de infância, né? Foi que eu consegui uma viatura e fui arrumando uma e outra, conseguindo outra. No fim, acabamos com uma grande quantia de viaturas, sendo um dos maiores colecionadores de viatura militar no Brasil, né? E daquele menino órfão, acolhido pelos militares, nasceu o curador de um dos maiores patrimônios privados do país. Um sonho de criança que ganhou toneladas de aço e hoje impressiona quem tem a sorte de cruzar esses portões. Nós optamos de fazer o museu para mostrar a história do nosso país, das nossas Forças Armadas e do mundo, né? Recebemos muitas escolas, muitas crianças aqui, crianças carentes. A gente tem uns projetos aí com criança carente também. Então, esse é o trabalho que a gente faz hoje, né? E nada do que você vê caiu do céu. Todo museu é fruto do investimento, do suor e principalmente do estudo rigoroso que o Sefferson vem mantendo ao longo de décadas. E tu não é muito do digital, não? Não pode ver que não tem computador na minha sala. O Sefferson é uma das pessoas que mais me encantaram aqui em Panambi, porque ele é uma pessoa completamente analógica. Então aqui é que a gente faz as pesquisas. Nós temos tudo isso aqui, tudo é manual de viaturas. Como tinha viatura, tinha os manuais, né? Então a gente conseguiu adquirir e receber esses manuais, estão aí, né? Você não vê ele mexendo com o telefone, com a internet, com o computador. É ele, a biblioteca dele, os estudos que ele faz. Tudo no papel. Ainda existem essas pessoas. E o senhor leu boa parte desses livros aí? O que é inglês eu peço para as meninas traduzir. Mas a gente lê porque às vezes você está montando uma viatura que você não tem aonde a certeza de medidas e alguns itens, né? Aí tem que apelar no manual, que é manual original, né? Panambi me surpreendeu positivamente. E me fez pensar nas cidades que a gente não conhece, que existem por aí escondidas nos cantinhos. Porque apesar dela ter esse título de cidade das máquinas e a gente pensar em toda essa parte metalúrgica, ainda existe uma cultura aqui dentro, existe uma essência que não se apaga. E essa é a graça do município e de talvez tantos outros, a gente poder perceber que realmente existe a essência, que existe uma identidade própria em cada lugar que a gente visita. E Panambi é só um exemplo.
É uma cidade acolhedora e bonita. Povo trabalhador, povo maravilhoso. Cidade muito boa, excelente, excelente, muito bom. A cidade é bonita, pode ver que é bem arrumada, ajeitadinha, bem cuidada, né? E todos convivem em harmonia. Recomendo para todos os amigos, ó, venha conhecer Panambi, venha ver o que tem em Panambi. É muito trabalho, diferente, é um lugar muito bom. Panambi, muito além do aço e da indústria, é uma cidade bonita e acolhedora. Um lugar que abraça quem chega, que guarda riquezas em cada esquina e que nos instiga a descobrir sempre algo novo. O progresso trouxe o asfalto e as máquinas, mas nunca apagou a alma desse lugar que ainda resiste no calor dos encontros e nas tradições passadas de geração em geração. E as lendárias borboletas azuis podem ter se afastado dos céus, mas encontraram um refúgio muito mais eterno, na cultura, no orgulho de cada história guardada e principalmente na forma única e generosa desse povo viver. Se você gostou de descobrir Panambi muito além da cidade das máquinas, te convido a seguir comigo até Santo Antônio da Patrulha, uma das 4 cidades-mãe do Rio Grande do Sul, cheia de mistérios e tradições maravilhosas que você vai adorar descobrir.